Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais atualizações, novidades do mercado do Vasco. O Vasco segue negociando com os zagueiros, a diretoria dá preferência máxima para contratar 3 jogadores para o setor, além da chegada do Robert Renan. O Vasco fez uma nova proposta para contratar o zagueiro Nino, ex-fluminense que está atualmente no Zenit, jogador que pode vir para o Vasco, vindo do mesmo clube do Robert Renan. Vamos falar também aqui do ultimato que o Vasco teria dado para o Carlos Cuesta, que ainda não fechou totalmente com o Spartak Moscou. Será que vai ter uma reviravolta? Essa novela chatíssima continua aí a todo vapor e o Vasco segue interessado nesse zagueiro. O Admar Lopes está na Turquia analisando possibilidades de zagueiros que estão atuando no futebol turco. Vamos falar aqui de nomes que podem pintar no Vasco e também a situação do Matheus França, que agora só depende do Crystal Palace, já está tudo acertado entre o Vasco e o jogador. E também vamos falar sobre saída de atletas do time do Vasco e o Ryan sendo observado pelo Carlo Ancelotti. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Muita coisa hoje aí no nosso vídeo. Para você não perder nada, perder as postagens aqui do canal, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber tudo que a gente colocar aqui. Essa é uma época que tá pipocando notícia, muita coisa aí, o Vasco mudando o seu elenco, né? A gente espera que reforços sejam contratados. Tomara que o nosso clube aí entre nos eixos, né, cara? E para você não perder nada, se inscreve aí no canal. Bom, pessoal, segundo o canal Atenção Vascaínos, o Porto de Portugal está interessado na contratação do lateral esquerdo Lucas Piton. O jogador vem sendo observado de perto aí pelo clube português e pode fazer uma proposta pelo lateral nos próximos dias. O Lucas Piton, que também chamou a atenção do Milan, porém o clube italiano não fez uma proposta oficial ao Vasco. Dias atrás, as informações eram de que o Milan já tinha ciência que teria que pagar 8 milhões de euros para contratar o Lucas Piton, para tirar ele do Vasco, só que ele não acabou recebendo essa proposta do Milan e agora o Porto está interessado no jogador. Vamos ver se o Porto vai fazer uma proposta oficial e se o Vasco vai aceitar. O que a gente sabe é que o Vasco bateu o pé e não vai vender o Paulo Henrique e tampouco o Ryan nessa janela de transferências. Essas foram as notícias atualizadíssimas que temos quanto à saída desses 2 atletas que não vão mais sair do Vasco nessa janela de transferências. O Paulo Henrique chamou a atenção do Cincinnati dos Estados Unidos, que fez uma proposta oficial para tirá-lo do Vasco. O Vasco recusou a proposta de um pouco mais de 16 milhões de reais por esse jogador. O atleta também não manifestou o desejo de deixar o Vasco, quer continuar no clube. E o Ryan, um jogador muito importante no esquema do Diniz, e o Vasco entende que não é o momento de vendê-lo. Inclusive, o jogador está sendo observado pelo Carlo Ancelotti para uma futura convocação na seleção brasileira. Esse jogador chamou muito a atenção do técnico italiano e esperamos que ele continue jogando bem e que vá para a seleção e que esteja na próxima Copa do Mundo, assim como, talvez, quem sabe, Léo Jardim, PH, outros jogadores do Vasco que têm condições de estarem também na seleção brasileira. Muita gente também pede o retorno do Coutinho, só que o Coutinho tem lampejos, né, cara? Jogou muito contra o Santos, porém já foi mal contra o Juventude. Ele tem que ter atuações mais lineares, com uma constância maior e ajudar mais o clube para, quem sabe, ele voltar aí à seleção brasileira a ser convocado pelo Carlo Ancelotti. Além de todas essas situações de jogadores que poderiam ser vendidos, também tem aqueles outros jogadores que podem sair do Vasco por empréstimo ou até mesmo de graça. O Vasco está muito perto de se desfazer do Lucas Oliveira. O Atlético Paranaense está interessado no jogador, só que ainda não fez proposta. Porém, o Vasco já avisou o atleta que não deseja utilizá-lo mais e que ele pode procurar um novo clube. A tendência é que, se aparecer proposta, o Vasco aceite imediatamente e libere o jogador. Assim também como a situação do Maurício Lemos, um jogador que está insatisfeito no Vasco. A gente até falou sobre isso ontem. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o jogador teria tido uma mini treta, digamos assim, com o Fernando Diniz, após o Diniz escolheu Hugo Moura, improvisado na zaga, do que o zagueiro uruguaio, e o atleta não teria gostado absolutamente nada e deseja deixar o clube. O staff do atleta já estaria buscando um novo clube para esse jogador, que é um jogador horroroso, né? E além dele, também temos a situação do Alex Teixeira e do Lloyd, que são outros jogadores que também podem deixar o Vasco. O Alex Teixeira está insatisfeito ao ver o Vasco contratar outros atacantes e dar poucas oportunidades a ele. O Lloyd Augusto é um jogador que tem uma situação para ele para o futebol turco. Não sabemos a que ponto que está essas negociações, se o Vasco já recebeu uma proposta oficial para a saída do angolano, que também não tem a mínima condição de vestir a nossa camisa. Ainda tem aqueles outros casos clássicos, né, como Jean Davi, Esforza, que o Vasco não consegue se desfazer desses atletas e tampouco utiliza eles em campo, né?
Comenta aí o que você acha desse pacotão de jogadores que podem deixar o Vasco. Bom, enquanto as chegadas, tivemos atualizações muito importantes aí. O Vasco segue interessado em contratar zagueiros para o nosso elenco. Após fechar com o Robert Renan, a diretoria ainda mira a contratação de mais 2 a 3 zagueiros. E a ideia da diretoria é fechar com jogadores que estão atuando no exterior. Segundo as informações atualizadas aí do canal Atenção Vascaínos, o Vasco fez uma nova investida aí no Carlos Cuesta e deu o ultimato ao jogador, que ainda não fechou com o Spartak Moscou. Apesar dele ter dado para trás na negociação com o Vasco ainda segue interessado nele até o dia dele assinar o contrato com o Spartak. Como ele ainda não assinou o contrato, o Vasco ainda dá o ultimato para ele se ele vai decidir jogar no nosso clube ou se vai para a Rússia. Hoje é 95% de chance dele jogar no Spartak Moscou e o Vasco ainda segue esperançoso quanto a esse zagueiro. O Admar Lopes está na Turquia, segundo as informações, para analisar jogadores e tentar contratar atletas que estão atuando lá no futebol europeu. O outro nome que foi muito especulado, que está atuando na Turquia, é o zagueiro Gabriel Paulista. Esse tem uma grande aprovação dos torcedores vascaínos, um atleta aí com muita experiência, jogou por grandes clubes na Europa e está atualmente no Besiktas. Dias atrás foi especulado o nome desse jogador, só que o Vasco não fez proposta, o staff do atleta confirmou que não chegou nada do Vasco. Até agora não sabemos se o Vasco vai manter talvez o interesse nesse jogador e se vai fazer alguma proposta. Seria um ótimo nome, seria o zagueiro incontestável que a diretoria está buscando no mercado. E além desses jogadores que estão atuando no futebol turco, o Vasco fez uma nova proposta para contratar o zagueiro Nino, que está atualmente no Zenit da Rússia. Esse é o grande sonho do Vasco. É o grande zagueiro que o Vasco deseja contratar aí para ser o titular, já que é um jogador que o Diniz ama. O Diniz potencializou o Nino de maneira absurda, até mesmo o jogador chegou a ser convocado para a seleção brasileira com o próprio Diniz e conseguiu uma venda milionária para o Zenit. Ele é um jogador importante no Zenit, é um dos zagueiros principais da equipe e o time russo não estaria tão disposto assim a se desfazer do atleta. Porém, o Vasco fez uma nova proposta a esse atleta e é uma oferta superior até de outros clubes aqui no Brasil que também demonstraram interesse no jogador. A princípio seria uma proposta quase que irrecusável para o mercado brasileiro e não sabemos se é do interesse do Nino fechar com o Vasco e tampouco aí o Zenit querer vender o jogador também, né? Com certeza a gente não sabe a que ponto que está essa negociação. O fato é de que o Vasco fez essa nova proposta ao jogador e tomara que ele aceite, né? E outras situações aí, né? Como a gente sabe, o Vasco já fechou com o Robert Renan. O jogador chega hoje no Rio de Janeiro, vai realizar exames médicos, assinar contrato com o Vasco. O objetivo é regularizar o atleta até na terça-feira para ele jogar na Copa do Brasil contra o Botafogo. E o Matheus França já está fechado com o Vasco, só que ainda depende da liberação do Crystal Palace. Tem ainda algumas divergências quanto à divisão de salários do atleta. Essas são as informações que temos. O Vasco topa pagar cerca de 1 milhão de salários do jogador, porém o Crystal Palace teria que arcar com a outra metade. O jogador recebe cerca de 2 milhões lá na Inglaterra e o Vasco ficaria com metade dos salários e o Crystal Palace a outra metade. Só que o Palace não deseja fazer o negócio dessa forma e está aí tendo algumas divergências quanto à liberação desse atleta. E sabemos é que o Admar Lopes realmente não teria ido para a Inglaterra, como foi informado dias atrás. Ele ficou na Turquia e deixou tudo nas mãos dos agentes do jogador para ele tentar a liberação lá e vir para o Vasco. Como eu falei, já está tudo acertado entre o Vasco e o atleta, só que depende dessa parte financeira aí, quanto aos salários do jogador, como será feita essa divisão aí. Tomara que o Vasco resolva todas essas situações o mais rápido possível, porque precisamos desses reforços o quanto antes. Deixe nos comentários o que você acha desses nomes aí que o Vasco está tentando buscar no mercado. Segue a novela Carlos Cuesta. Mais uma vez o Vasco fazendo uma proposta pelo Nino, de olho em outros zagueiros aí, talvez do mercado turco, e também aí a situação do Robert Renan, que está fechado, e também o Matheus França, que fechou com o Vasco, mas ainda falta a liberação do Crystal Palace. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho assim tiver qualquer novidade, contratação, concretização, vamos trazer aqui no canal, hein? Forte abraço e é nóis!